Estamos estudando o livro do apóstolo Tiago, irmão do Senhor, e esse é o capítulo 3, de 1 a 12, que nós iremos ler, que fala de um ponto muito importante, não é? Que é a comunicação, a informação, que é a maneira com que a gente se relaciona, lida, fala com as pessoas. No período de Platão, um grupo que foi muito combatido eram os sofistas. Os sofistas eram homens treinados na arte do discurso, da retórica. Eles falavam sobre tudo, era só pagar, que eles discursavam. E eram acusados justamente por não serem pessoas que discursavam em nome da verdade. Eles discursavam porque eles tinham a técnica de falar. E eles poderiam debater com qualquer um e convencer muita gente com as suas ferramentas retóricas, mas não estavam muito interessados na lógica, justamente na construção lógica do argumento. Não é à toa que Platão replica, não é? Um texto muito interessante, que é Sócrates conversando com um amigo sobre uma boa nova que seu amigo via lhe trazer. Eu vou ler para vocês. É chamado As Três Peneiras da Sabedoria. E diz assim: um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato. Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa, ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá ainda passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Arremata Sócrates. Se passou pelas três peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Parece até um texto bíblico, né? Mas não é verdade. A gente vive um tempo da guerra de informação. Você viu, como eu vi, a problemática que está sendo o vírus corona, né? O coronavírus na China. E como foi o causador de uma epidemia a falta de informação, ou na verdade a manipulação da informação. A China reteve a informação de um vírus novo por 30 dias, o que foi o suficiente para causar uma epidemia em todo o país, já criando raízes, né? Criando já novos casos em outras nações. A guerra da informação, a guerra da narrativa, isso é algo muito comum no nosso tempo. Não é à toa que hoje você tem uma área da filosofia chamada filosofia da informação. Porque informação hoje é crucial para a vida e para a morte, como no caso que nós estamos vendo de uma epidemia. Por isso eu quero convidar você a ler comigo Tiago 3, de 1 a 12, porque ele tem algo muito importante para dizer para a gente. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios.
embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Pare a leitura por aqui, mas nós iremos continuar. Esse é o trecho da carta de Tiago, que ele traz à tona uma nova problemática que ele estava tratando na igreja para quem ele escreveu. Parece, segundo alguns estudiosos, que havia nessa igreja um desejo por parte de muitos membros, de muitos que congregavam ali, de serem pessoas que estavam à frente, liderando na área do ensino. Não é à toa que ele vai começar o capítulo falando sobre esse desejo de ensinar, o desejo de ser mestre, o desejo de ser aquele que tem um conteúdo para passar adiante. Ele vai chegar a dizer que é preciso muita calma nessa hora, diz ele no versículo 1, porque estes serão julgados de forma mais severa, diz Tiago. E ele se coloca justamente nesse grupo. Porque na cabeça de Tiago, aquele que é o responsável pelo crescimento do outro, aquele que é o responsável pelo conhecimento do outro, aquele que retém a informação, que detém a informação, que tem justamente a responsabilidade de ensinar, este é muito mais cobrado, este é muito mais exigido. Por isso que ele está falando, muita calma nessa hora, porque ser mestre na igreja não é só uma questão de status, não é só uma questão de ser reconhecido, não é só uma questão de reconhecimento. Nós seremos cobrados muito mais do que os outros. E aí ele começa a argumentar, dizendo que todos nós, diz ele no versículo 2, tropeçamos em muitas coisas. E o tropeçar aqui em Tiago é pecado mesmo. Nós vacilamos em muitas áreas, pecamos de maneira tão ridícula tantas vezes. Mas, diz Tiago, se alguém consegue controlar o falar, né? Se alguém não tropeça no falar, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo, ou o corpo inteiro. Interessante que o falar aqui, a palavra falar, é logo, que não só tem a ver com falar cotidianamente, mas tem a ver com o discurso. É justamente a construção de ideias, né? Que a gente elocubra, né, em nossa cabeça e depois transfere para o outro. É disso que ele está falando, porque ele está tratando de mestres, né? Então ele fala, nós pecamos em muitas coisas, vacilamos em muita área, mas aquele que tropeça no discurso, aquele que tropeça na maneira de ensinar, aquele que tropeça quando fala, quando emite, né, conteúdo, opinião, informação, se esse se controla, se esse tem o controle dessa área da vida, ele tem o controle da vida toda, ou do corpo inteiro. Entende o que ele está dizendo? Se alguém que gosta de falar, de se expressar, consegue se controlar na hora de emitir a sua opinião sobre algumas coisas, se esse consegue ter justamente a ferramenta, não é, de fazer com que as suas palavras sejam coisas edificadoras, que não sejam destruidoras, que não sejam inverdades, esse homem consegue controlar o resto do seu corpo. Por que Tiago diz isso? Porque a gente sabe que se tem uma área que é muito frágil para que a gente vacile, é justamente quando a gente fala, não é? Porque a própria Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E normalmente, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, em sendo questionado por alguém sobre algum assunto, pastor, o que você acha disso? O que você acha deste assunto? Aí eu não sei, eu não tenho esse conteúdo, eu não tenho esse conhecimento, posso até ter escutado falar, mas você é tentado a dizer que sabe, para não ficar menor. Quem aqui já passou por isso? Às vezes até, por exemplo, uma coisa tão ridícula a princípio, música. O cara vem, e aí, você conhece o CD tal, da banda tal? Você tem alguns segundos ali, né, para pensar. Eu nunca ouvi falar, né? Mas você, tipo, porque se você fala que não sabe, esse é o pensamento que está por trás. Você vai ser diminuído ali na questão do conhecimento. O que Tiago está dizendo é isso.
O problema de nós, enquanto indivíduos que trazemos um conteúdo que é um conteúdo importante para a vida e para a morte das pessoas, não é? Porque o Evangelho tem justamente este poder de trazer vida onde não há vida, de edificar onde não há construção, de trazer, quem sabe, algo novo, renovo para aquilo que estava morto. Em um vacilo, nós podemos fazer com que tudo despenque. Essa é justamente a tônica de Tiago. Por quê? Porque as pessoas estavam almejando serem mestres, serem aqueles que influenciavam outras pessoas. Então, antes de serem mestres, Tiago vai dizer, você precisa entender que a grande sacada da vida daquele que de fato está à frente e que tem esse chamado de influenciar, é justamente ter o controle daquilo que fala, ser uma fonte verdadeira nas informações, ser aquele que quando diz coisas certas, ser aquele que quando diz coisas edificantes, ser aquele que quando omite opinião, ele omite para construir e não para destruir. Percebe aqui a responsabilidade do mestre. Aí você vai pensar, não, o mestre é o cara que está ensinando ali na frente. Nem sempre. Você pode estar lá fora. Não tem ninguém sentado, não tem ninguém com a Bíblia na mão, não tem ninguém ali na expectativa de ouvir um conteúdo sapiencial, mas você é alguém ali com a responsabilidade de ser uma influência segundo o coração de Deus para as pessoas. E aí, Tiago vai falar, cuidado com isso, porque nós seremos, porque ele se justamente coloca no grupo mais cobrado do que todos os outros, porque nós influenciamos. E aí a gente vê o tanto de gente que ensina na internet, está cheia, né? A internet é algo fácil, né, para esse tipo de sermão. Um tanto de lixo teológico, lixo em se tratando de conhecimento, lixo em se tratando de veracidade, lixo em se tratando de fonte genuína. A gente vive uma guerra de informação constante. E a gente não tem certeza tantas e tantas vezes se algo está certo ou se está errado, se isso é verdade ou se é mentira, se isso é moral ou é imoral. E aí o que Tiago está querendo dizer para nós é necessário muito cuidado nessa hora, sermos pessoas que influenciam, mas que temos na boca um discurso verdadeiro, não um achismo, não coisa qualquer, não informação qualquer. Não podemos ser esse tipo. Eu já vi tantos e tantos pregadores pregando esse texto e a gente cai na fofoca, né? A fofoca na igreja. Isso é bem batido, mas não deixa de ser verdade. O problema é que a fofoca, ela é reflexo de algo em uma instância menor que tem desdobramentos em um universo muito maior. O que é a fofoca? Fofoca é uma informação inverídica, né? Não é verdade, a pessoa não sabe, mas em nome da boa nova, em nome de chegar com algo novo, em nome de, quem sabe ali, ter a atenção das pessoas, ele vai e lança, sem responsabilidade nenhuma, não é assim? Normalmente é assim. A pessoa chega aqui e diz, rapaz, maior conversa fiada, né? Não tem como provar nada, é só conversa frouxa. Esse tipo de coisa que acontece nos relacionamentos, acontece nas redes sociais, acontece em instâncias políticas, acontece nas fake news do mundo que a gente vive, acontece em estágios governamentais, acontece em estágios, por exemplo, em que a vida de milhões de pessoas estão em risco, como agora o problema do coronavírus. É algo que se diz sem saber, mas justamente essa falta de responsabilidade na coisa que é dita é que Tiago está combatendo. Nós não podemos viver desse jeito. Diz Tiago, vai dizer no final desse texto aqui, isso não pode ser dessa forma. Nós precisamos ser indivíduos que dizem com convicção, e convicção, vou dizer, é uma palavra perigosa hoje em dia, porque as pessoas, quando lidam com alguém que tem convicção, tem uma tendência a chamar de radical e fundamentalista. Esse discurso, convicção é algo que mexe. Como assim convicção? Não tem, porque hoje a gente vê aquele discurso de que não tem como saber, não é? A gente não tem certeza, você não tem como ter acesso de maneira integral a esse tipo de conteúdo que você está trazendo. Convicção
assusta o mundo hoje, mas nós temos convicção. Nós somos fundamentalistas, porque somos fundamentados na palavra de Deus e não abrimos mão disso. Por isso que Tiago está dizendo que quando nós estivermos a nos comunicarmos com as pessoas, emitindo conteúdo, é necessário a gente ter um controle daquilo que a gente fala, ter filtros, sabe? Ter justamente essa noção de que aquilo que vai ser dito é algo que serve para a edificação das pessoas, e não algo que vai trazer destruição, não algo que vai trazer justamente um conteúdo difamatório, ruim, maligno até, como o próprio Tiago vai dizer nesse texto. Ele dá o exemplo aqui com duas metáforas, não é? Que é a do cavalo com freio na boca e o navio, cujo tamanho, né, por ser grande, é movido e direcionado por uma ferramenta, um objeto tão pequeno, né? E nas duas ilustrações o que ele está querendo dizer é justamente isso, que é algo pequenino, né, quanto o freio, quanto o leme, né? É o leme que move? Quem aqui é bom de embarcação? É leme, não é? É o leme mesmo, que faz com que essas duas metáforas de objetos grandes, né, de um animal, que é o cavalo, de um navio, que são direcionados por algo tão pequenino. E ele vai dizer assim, assim é o homem que tem o controle do que fala, porque esse vai conduzir toda a sua vida, todo o seu corpo. Entenda isso. Se nós tivermos maturidade para dizer aquilo que seja abençoador, usar essa capacidade tão bela de falar, né, de se comunicar com as pessoas, com o intuito de sermos indivíduos que estão para abençoar. Tiago vai dizer, você pode conduzir toda a sua vida, todo o seu corpo pelo caminho certo. Agora, se não tem controle, se a gente em horas estratégicas, é aquela hora que você sabe que você está ali no paredão, ou é dizer algo bom, ou é dizer algo que não serve para nada, lixo. Essa é a hora do vamos ver. Essa é a hora que o Tiago está falando, essa hora precisa ser pensada, e a gente precisa dizer de maneira responsável. Ele continua dizendo, versículo 5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Parece que Tiago dividiu naturalmente o texto dele, né? Primeiro ele está falando dos mestres, né? Daquele que fala, e da responsabilidade em emitir conteúdo, né? Em emitir informação. Agora ele vai partir para o estrago em que a informação, em que o conteúdo, quando é mal, maligno, causa. Ele vai dizer, vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. É a metáfora dele, uma faísca incendeia uma floresta inteira. Ele vai dizer, a língua, no versículo 6, também é um fogo, como aí aqui é muito interessante porque na minha versão está como um mundo de maldade, mas a palavra mundo aqui é cosmos, e cosmos pode ser mundo, todo o universo, né? E a maldade no original é iniquidade, seria alguma coisa assim, como se a língua fosse algo, quando é usado para o mal, né? Que está no meio dos outros membros do corpo,
e ela é um universo de iniquidade. Entende? É como se a língua fosse representante de um mundo decaído mesmo, que está contaminando todo o restante do corpo. E ele diz que ela põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Olha, isso, Tiago está sendo extremamente duro, né? Ele está dizendo que esse tipo de maledicência, de informação inverídica, de conteúdo ruim, é algo que contamina, é algo que uma pequena faísca pode colocar fogo, incendiar toda uma floresta. Ele vai dizer que ela é movida, o gatilho, né, a força motriz é o próprio inferno, é o que ele diz aqui, porque é maligno a coisa. E ele fala que põe em chamas o curso da nossa existência. Se ele diz no primeiro momento que é aquele que se controla, ele consegue conduzir o seu corpo, a sua caminhada, ele ao mesmo tempo vai dizer agora no segundo momento que quando há o descontrole e esse tipo de conduta vai pôr em fogo, né, em chamas toda a nossa existência. É como se o caminho, a trajetória tivesse agora toda contaminada, né, todo contaminado por causa justamente desse tipo de conduta. Aí ele vai dizer assim no versículo 7: toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. O homem tem o domínio sobre os animais, né? E aqui tem uma menção a Gênesis mesmo, quando Deus dá a Adão a missão de pôr nomes nos animais. Perceba isso, não está à toa o texto aqui, como se ele quisesse só usar um exemplo de animais, porque a história no Gênesis é muito interessante, porque Deus cria toda a sua criação com a palavra, não é isso? Através da sua palavra, quando ele diz, as coisas acontecem. E Deus dá uma missão ao homem que é muito semelhante, que é de dizer, de dar nome aos animais. É uma recriação, né? Ele não está criando os animais, mas ele está colocando os animais ali em categorias, quando ele chama isso. Então é algo dado por Deus, que é belíssimo, né? O poder de construir, de ser parceiro de Deus na sua criação. Aí ele vai dizer, ele vai trazer isso à tona para dizer que o homem tem o poder justamente de domar os animais, como em Gênesis, mas nenhum homem tem o poder de domar a língua. Entenda o que ele está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que eu não tenho o poder de dominar a minha própria língua, porque não faz nem sentido dizer isso no texto aqui depois do que ele já escreveu, mas ele está dizendo que o homem domina os outros animais, mas não tem como dominar aquilo que é dito pelos outros. Na verdade, não tem como se defender daquilo que é dito pelos outros. Você sabe disso? Ainda mais hoje, que você diz que é mentira e o outro diz que é verdade, e a gente vive essa guerra de narrativos. Hoje em dia, se Tiago estivesse vivo, ele não ia escrever somente para aqueles que falam mal das pessoas. Ele ia escrever, por exemplo, para aqueles que têm a responsabilidade em ouvir as coisas. Porque se no primeiro momento a responsabilidade do mestre, daquele que fala, o segundo momento é aquele que passa isso para frente, que dá continuidade à coisa. E eu não sei quanto vocês já viram isso acontecer. Me lembro uma vez, um amigo meu lá do Rio compartilhou uma foto de um rapaz, né? E estava escrito assim, que o rapaz era estuprador e que era procurado pela polícia, e quem visse, né, que compartilhasse a foto ou que entrasse em contato com a polícia e denunciasse. Eu vi aquilo e eu escrevi para ele: cara, você conhece? Ele falou: não, mandaram para mim. Eu falei: e se não for estuprador? E se as pessoas começam a compartilhar e encontram esse cara na rua? Você não tem nem certeza. E aí ninguém lixa o cara, no Rio lixa mesmo, né? E mata o cara, como já aconteceu, em que o relacionamento se acabou, e aí a menina, por vingança, foi e compartilhou o cara como um estuprador mesmo. Ou já vi também casos de agressão, que não houve agressão, e que coloca lá a foto machucada e tal, e a foto do rapaz, como aconteceu há pouco tempo com uma menina até, que é lésbica, né? Que era aí apoiadora do Bolsonaro, que arrumou uma briga com um cara e caiu no chão, bateu com o rosto no chão. No outro dia tirou foto dizendo que tinha sido agredida pelo cara, botou a foto do cara, foi notícia em todos os jornais, era mentira. Perceba,
Se Tiago estivesse entre nós hoje, ele ia dizer que há responsabilidade naqueles que ouvem. E a gente não só ouve aqui, ou ouve nas conversas informais, a gente ouve também quando a gente passa conteúdo inverdadeiro para frente. E a internet hoje é rei disso. Sai compartilhando sem saber o que se trata. Entende? Você lida com tantos e tantos ataques de informação hoje. Não sei se você sabe disso. No Brasil isso é crime, mas existem outros países que é possível a pessoa montar uma empresa só de fake news. Ela só faz isso. E aí quando ela quer, por exemplo, falar mal de um produto porque tem um concorrente, o concorrente paga e ela vai lá e mente sobre o produto. Isso acontece no Brasil de maneira ilegal, até há investigações da Polícia Federal sobre esse tipo de coisa, chamados robôs, não é? Mas já existem pessoas que ganham dinheiro para mentir e convencer as pessoas de que aquilo é verdade. Sabe por que isso dá certo? Porque as pessoas não pesquisam, porque as pessoas não querem saber a verdade, porque as pessoas não se importam, porque as pessoas no final da história não se sentem responsáveis pelo conteúdo, pela mensagem, pela informação. E isso vai ser combatido por Tiago também, porque a língua só causa estrago quando ela é dita e ela não é impedida de continuar dizendo. E aí é onde entra a gente. É quando a gente ouve algo, ou lê algo, ou se depara com algo, e não tendo certeza daquela informação, a gente toma cuidado. A gente procura saber. Ou se não quer saber, ignore. Não é? É da mesma maneira como quando, né? Ou se alguém chegar para você e dizer, o pastor não sei não, hein? Esse cara não é de confiança não. Eu acho que ele anda olhando umas mulheres aí pelo meio da rua. E aí você não combate, não investiga, não corre atrás, passa para frente. Não, eu ouvi, O mesmo comportamento acontece nas redes sociais. Acontece em tantas e tantas instâncias da nossa vida. A gente não sabe porque a gente não quer saber. E a gente passa para frente porque a gente não se importa. E aí Tiago vai dizer, isso é algo que vem do inferno. Não sou eu que estou dizendo. É Tiago que está dizendo. Ele diz, no versículo 6, na parte B aqui, é colocado entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. É algo maligno esse tipo de coisa. Quando a gente passa informação errada, sem responsabilidade, não sabe que isso vai causar lá na frente. Quando a gente não combate informação errada, quando a gente não se importa se é verdade ou não. E a indiferença, como eu sempre tenho falado, ela é tão maligna quanto falar mal, quanto se comportar de maneira errada. Percebam a responsabilidade de algo que é tão comum hoje em dia. É só compartilhar, só um clique, cara. Você olhou aqui, Ô caramba, vê se pau, manda pra frente. Tiago está falando que isso é maligno. Até notícias que parecem ser boas. Eu vi uma alguns meses atrás, isso continua na rede social. Tá assim, isso é tiro e queda. Mãe louva o Senhor depois que a filha morreu, e aí ela estava cantando, ressuscitou. Mentira. O vídeo é mentiroso, porque era uma criança que nasceu ali com poucos meses, né? Estava pequenininha ainda, e ela está cantando ali porque a menina está viva, não tem nada morto lá, mas a gente gosta disso também, né? Aí manda para mentira, é mentira, caramba, mas você não quer saber, eu não quero saber, a gente só não, olha que legal, pau, manda para frente. Missionários são executados, você nem sabe se é verdade, pau, manda para frente, é bonito, você gosta, né? Tem a ver com aquilo que você acredita, mas é mentira, deve ser combatido, deve ser pesquisado. Alguém chegou para você e disse alguma corta, não ouça, não passe para frente, porque isso pode destruir a vida das pessoas, porque isso pode trazer mal para as pessoas, por isso pode incendiar, por exemplo, o seio da igreja mesmo. Olha só, você já leu Provérbios capítulo 6? Convido você a ler aí, na sua Bíblia.
6, 16 a 19. Provérbios. Diz assim. Esse é um provérbio que tinha que estar escrito, sabe? Faz uma tatuagem e bota no antebraço, assim, ó. Chocou aí? Toda vez que você for fazer alguma coisa aqui, você lê isso, ó. Diz assim: 6 coisas o Senhor detesta, e a sétima ele abomina. Então 6 coisas Deus detesta, em algumas versões odeia, e na sétima ele abomina. As 6 são olhos arrogantes, ou olhos altivos, né? Que é orgulho, arrogância. A segunda é língua mentirosa. A terceira é mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que faz planos perversos. A quinta, que está conectada, é a quinta agora, né? Pés que se apressam a praticar o mal. Eu acho que eu errei na contagem aqui. Tá certo. Tá certo? E a sexta, testemunha falsa que profere mentiras. E a última, que é o que Deus odeia, o que semeia inimizade entre os irmãos, entre a igreja. 6 coisas que Deus odeia, detesta, não suporta. E a última, ele abomina. Os pés que se apressam, ainda está tudo conectado, né? Coração que maquina, pés que se apressam em dizer o mal, em fazer o mal, em desejar o mal para as pessoas. É interessante porque tem um texto que eu até escrevi aqui para a gente refletir, de uma peshita, né? São aqueles ditos sapienciais judaicos, né? Esse está escrito no Bersat Rabbah. Meu hebraico é isso aí, e depois você pesquisa se você quiser. Mas diz assim: não se deve dizer que o meu próximo seja humilhado, pois estaria sendo humilhado alguém, imagem e semelhança de Deus. Vou ler de novo. Não se deve dizer que o meu próximo seja humilhado, ou que meu inimigo seja humilhado, pois estaria sendo humilhado alguém, imagem e semelhança de Deus. Por que Deus abomina esse tipo de coisa? Porque é maligno. Porque é maligno. Quando a gente fala sem responsabilidade, quando a gente fala por indiferença, quando a gente fala porque quer ser notado, quer ser engraçadinho, aí a gente vai, fala aquela coisa e já gera uma influência, ou a gente influencia o que as pessoas acham de outras pessoas. Já percebeu isso? De repente tem alguém que você nunca nem pensou sobre a pessoa, nunca assim parou para... O Alexandre, por exemplo, eu conheço pouco o Alexandre, a gente conversou pouco. Aí você chega para mim e fala assim: olha esse cara aí, sei não, nem falou nada, só fez isso. Isso aí, abre o olho. Isso já é o suficiente para gerar em mim uma antipatia, não é? A gente já fica, né? Quando encontra com a pessoa, já fica na defensiva. Isso é maligno, isso gera o rompimento de laços, impede a harmonia, impede justamente a saúde nos relacionamentos, a saúde dentro da igreja, a saúde fora da igreja, a saúde em instâncias maiores, governamentais, entre vida e morte, muitas coisas, gente. Se Tiago estivesse vivo hoje, ele ia dizer para a gente: toma cuidado com aquilo que você compartilha na internet. Ele ia dizer isso aqui: toma cuidado com aquilo que você passa para frente, toma cuidado com aquilo que você escuta, seja alguém que tem bom senso nessas coisas. Amém? Ele vai dizer assim, no versículo 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, viu? Segundo a peshita aqui que a gente leu. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas, ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Agora Tiago, ele finaliza aqui
o seu assunto dizendo que isso não pode ser assim entre os crentes, porque não pode ou não deve uma fonte produzir dois tipos de água completamente diferentes. Uma água insalobra, ruim para beber, e ao mesmo tempo água doce. Não pode uma árvore produzir um fruto que não é dela. Jesus mesmo vai dizer esse tipo de conteúdo. Na verdade, Tiago está replicando o que Jesus disse, né? Ou você é alguém que abençoa, ou você é alguém que amaldiçoa. Não dá para ser os dois. Não dá para sermos pessoas que foram salvas, pessoas que foram remidas no sangue de Cristo, que foram amadas por Deus, Deus que entrega o único Filho dele por nós em amor, e nós somos aqueles que dizemos que somos gratos e louvamos a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoamos as pessoas. E quando ele diz amaldiçoar aqui, isso é muito interessante, porque o amaldiçoar tem a ver com cortar este indivíduo da presença de Deus. É isso que é a maldição aqui, dizer que ele não serve. Eu vivi combatendo esse tipo de coisa, já falei em outros momentos, posso falar aqui de novo. Evangelista que vai para a rua para mandar os outros para o inferno. Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. É isso que o Tiago está falando aqui. Você não pode ser esse tipo, você está amaldiçoando as pessoas. Você diz que a pessoa vai para o inferno, você está amaldiçoando. Isso é maldição. Inferno é maldição. Você sempre tem que ser aquele que abençoa as pessoas. Então troque o discurso de que as pessoas vão para o inferno para o discurso que elas precisam de Deus, porque Deus as ama. E sim, o inferno existe, é a mensagem bíblica, mas não é a mensagem de salvação. A prioridade é a mensagem salvífica. O evangelho foi pregado justamente, primeiramente pelos anjos, boas novas de salvação. É isso que Jesus disse todo o tempo. Sim, os filhos da desobediência, esses irão ser condenados, mas essa não é a prioridade da mensagem salvífica. Da mesma forma, nós não podemos ser indivíduos, pessoas que ao mesmo tempo dizem que adoram a Deus, mas não medem esforços para detonar os outros, para amaldiçoar os outros, para botar os outros no chão, para acabar com a vida das pessoas. Eu sei que o nosso desejo tantas vezes é ver indivíduos humilhados, né? Falam tanta coisa, dizem tanta coisa, e às vezes sobre a gente mesmo, não é? Quem aqui nunca foi caluniado? Eu fui caluniado. A minha vontade era sentar um soco na cara, rápido. Mas eu falei com ele, não vou falar nada, eu vou ficar quieto. E aí fez um estrago. Centelha na selva, na floresta, na Amazônia, né? É ONG botando fogo na Amazônia, né? Mas o desejo que fica no coração é: sua hora vai chegar. A gente pensa assim, não, deixa Deus vai trazer a vingança. A gente enche a boca, chega a babar quando ele diz, fulano está com câncer. Falei, deixou, hein? Agora, ó, a gente gosta desse tipo de coisa. Isso é maligno. Isso não é bom, não. Esse tipo de motivação, Tiago vai dizer, é fruto de um mundo decaído. Porque o que a gente deveria estar fazendo é ser pessoas que abrem a boca para trazer bênção. Ainda que isso tantas e tantas vezes vá no sentido contrário às nossas volições, aos nossos sentimentos. Quão difícil é fazer o que Jesus disse para nós fazermos, né? Ao bom e contemporâneo português, Jesus disse, amar amigo é mole. Você tem que amar os inimigos. Como é que a gente ama os inimigos? Como é que a gente ama aqueles que nos caluniam, nos humilham, falam mal da gente, divulgam coisa mentirosa sobre nós? Como é que a gente ama isso? Será que é um poder que vem lá do céu e a gente fica... Não é não, gente. É uma decisão. E a gente decide por não destruí-lo, por não amaldiçoá-lo, por não querer que ele seja arrasado. Porque nós precisamos ser fontes fiéis da verdade, fontes que sabem o que estão dizendo, e fontes que são abençoadoras e jorram águas doces. Por quê? Porque nascemos de novo. Amém? Eu vou ler de novo aqui.
o que Sócrates escreveu, não é canônico não, mas é relevante. Quando você ouvir alguma coisa aí e tiver vontade de contar para as pessoas, passe pelas 3 peneiras de Sócrates aqui. Um rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar algo novo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a da verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato. Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa, ajuda a construir ou destruir o caminho, ou destruir a fama do próximo. Se você quer contar é verdade, se o que você quer contar é verdade, é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Faço minhas as palavras de Sócrates. Se não é verdade, se não abençoa e se não vai trazer edificação, esqueça. Não serve para nada. Amém? Vamos ficar em pé e orar?